só domina o dinheiro quem domina a matéria. A questão é que a gente imagina que dominando o dinheiro, a gente vai poder ter tudo na matéria, comprar tudo na matéria. Então a gente acredita que se a gente tiver o dinheiro, dominar o dinheiro, for detentor do dinheiro, a gente vai dominar a matéria. Que aí eu posso fazer o que eu quiser, comprar o que eu quiser. Só que é invertido. É quando você domina a matéria e só quando você domina a matéria que você domina o dinheiro. Só que aí, quando você domina a matéria e você domina o dinheiro, você percebe que você não precisa mais dominar o dinheiro. Porque se você já domina a matéria é só o que o dinheiro pode comprar. Então você não precisa mais dele. Você pode tê-lo, mas você não precisa. E quando eu falo em dominar a matéria, muitas pessoas acham que é sobre magia, sobre trabalhar com os elementos e fazer trabalhos, mas dominar a matéria, e quando a gente aqui já estuda mais profundamente o entendimento dos 7 corpos, é corpo átmica, búdico, mental superior. Aí a gente está no espírito. Quando a gente entra do mental racional, emocional e o duplo etérico, a gente está falando de matéria já, a gente está falando de alma. E aí depois a gente tem a materialização do físico. Então, quando eu falo em dominar a matéria, nós estamos falando em dominar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Mas dominar a si mesmo. Quando você consegue dominar, lembra, dominar não é controlar. Dominar é ter o domínio sobre. Eu quero matar aquela pessoa, mas eu não vou matar. Eu quero ralar a cara dela com ralador de queijo, mas eu não vou fazer. Quando você consegue ter mais domínio sobre... E aí, por que eu tô falando isso? Fica engraçado, mas assim, isso é sobre procrastinação. Isso é sobre fazer o que tem que ser feito. Não é sobre controlar, mas é certo domínio sobre esse fluxo energético que fica rodando dentro de nós, mento emotivo, o tempo inteiro, que não é espiritual, é só racional e material, onde o nosso espírito precisa estar sob esse domínio, ou dominando. Eles precisam estar sob o domínio do nosso mental superior. Então, quando a gente se entrega ao nosso mental superior, muito mais facilmente a gente vai conseguir ter esse domínio que as pessoas chamam de equilíbrio. Quando a gente fala equilíbrio, eu tenho que equilibrar. E o equilíbrio é o domínio. Então eu tô dando o nome de uma coisa ou de outra, mas por que eu tô usando domínio? Porque a palavra domínio, ela tem uma força maior. Se eu falo equilibrar para vocês, ela vai para um lugar da prateleira da perfumaria. Quando eu falo domínio, ela vai para um lugar de opa, saquei. Entendeu? Então eu só estou usando a palavra e usando a frequência da palavra para atingir o objetivo. E então, quando eu tenho certos domínios sobre mim, sobre o meu racional e o meu emocional, então não estou dizendo que a coisa não vai vir na minha cabeça. Eu tenho que dominá-la, eu tenho que equilibrar aquilo. Vai vir? Vai. Como é que eu equilibro aquilo? Como é que eu consigo ter esse domínio da matéria para dominar o dinheiro? E aí eu tô falando de espiritualidade e também tô falando de vida material, que é fazer o que tem que ser feito. Ah, mas eu não consigo. Consiga. Ah, mas eu fico incomodada. Aquiete-se. Ah, mas tudo tá me tirando o foco. Sai do Instagram. Ah, mas eu tenho TDAH. Sabendo que tenho, o que eu vou fazer em relação a isso? Sabendo que eu funciono assim, o que eu faço em relação a tudo isso? Porque é nesse lugar, é nesse domínio de si mesmo. E lembra, eu não estou falando controle, eu estou falando equilíbrio, então as coisas virão. A minha mente já foi programada, eu já vivi situações, já vivi processos, eu já fui inserido em contextos, eu já tive meus traumas, ok? Então sim, virão. Como é que eu domino eu equilibro esse processo dentro de mim? Porque aqui a gente está acostumado em falar que a gente fala que tá tudo bem a raiva. A raiva tá tudo bem, mas a destruição não. Então quando a raiva vem, ela vem. Ok, tá tudo bem sentir raiva. Mas não é eu vou sentir raiva e vou destruir as outras coisas. Eu vou odiar o outro, eu vou quebrar tudo. Não, tudo bem sentir. Porque é como se não pudesse sentir. Sentir fosse um pecado. Não, sentir faz parte. É aquilo que eu senti que é uma coisa que me invade e que me incomoda. Sabendo que eu sinto isso, eu não vou responder com a violência. Eu vou responder com a inteligência, que é o domínio do meu mental e do meu emocional. O equilíbrio do meu mental. Então vai vir a coisa de fora, eu vou ter esta emoção. Ok, não é um problema, até quando eu entendo que eu tenho é porque alguma coisa não tá boa e eu preciso impor limites. E aí,
com o domínio do meu racional e do meu emocional, eu vou agir com a inteligência. E a inteligência não é só racional. Eu diria que ela é muito menos racional do que emocional. Porque eu vejo um monte de gente racional fazendo um monte de merda de maneira emotiva, impulsiva. E a grande questão é agir na impulsividade, porque eu agi pela raiva, ok, eu não vou me culpar, mas eu preciso trabalhar neste domínio, neste equilíbrio. Eu preciso me dedicar a isso. Porque quando eu domino isso, quando eu domino esta parte material, que isso é a matéria, eu domino o dinheiro. E aí eu vou trazer para a vida prática. Se eu compro por impulso, se eu compro por vazio, se eu compro por uma necessidade que não é a minha necessidade natural, vital, qual é o domínio que eu tenho sobre as minhas emoções, sobre o meu racional, sobre o meu raciocínio? E aonde que está o meu domínio sobre o dinheiro? Se eu vivo um estudo e eu não estudo, se eu preciso fazer um projeto e eu não faço, porque eu não consigo sentar, porque eu não consigo fazer, porque eu não consigo me conectar, porque eu não consigo... Como assim? Quem é o motorista desse carro? Então, se eu tenho que fazer um projeto, eu faço. Se eu não sei fazer direito, eu aprendo. Eu tento algumas vezes, quando a gente está aprendendo, nunca vai ser sensacional, vai ser mais ou menos. Ou a gente acredita que qualquer pessoa que você tenha como referência, ele não começou mais ou menos. Pegue qualquer pessoa, pega um atleta que você admira, pega um atleta, pega um dançarino que você admira. Você acha que o primeiro passo foi perfeito? Foi dominando a si mesmo as dores do próprio corpo, as dores emocionais, as dificuldades, a dificuldade de concentração. É esse equilíbrio interno, mental e emocional e a continuidade disso que faz a pessoa ter a excelência. E isso é dominar a matéria. E aí é a dominação do dinheiro. E aí quando você percebe que você domina a matéria, você percebe que você domina tudo o que é material. E aí você acredita que você vai precisar do dinheiro, só que você começa a perceber que o dinheiro é só uma peça. Agora, a grande maioria acredita que dominando o dinheiro, ela domina a matéria, porque tecnicamente você pode comprar. Mas por que a gente acredita nisso? Porque o processo de dominar a matéria é tão inserido dentro de nós e é tão importante. A gente só entendeu invertido, até porque é conveniente explicar pra gente de maneira invertida. Não domine a si mesmo, não cure a si mesmo. Um salvador vai fazer isso pra você. Não resolva seus problemas. O pai vai fazer isso pra você. Não preciso fazer nada. Minha mãe e meu pai cuidam de tudo. O governo cuida de tudo. A igreja cuida de tudo. E quando não tem ninguém cuidando, Deus cuida de tudo. E aí tira de mim o processo da evolução da minha jornada. Eu não estou dizendo que Deus e os deuses e as entidades não estão em torno de tudo isso. Mas essa jornada é nossa. A evolução espiritual parte de uma decisão de querer evoluir espiritualmente. O domínio sobre o nosso mental e emocional, sobre a matéria, sobre esse equilíbrio, é em si para a evolução dessa nossa consciência. Para essa experiência de falar, fui lá e fiz. Então o espírito ele já é, mas todas as experiências pelo qual ele se coloca é para torná-lo mais sábio, mais experiente, com mais frequências, mais autônomo e não só filho, mas com o pai, a mãe. Então o que eu quero que vocês olhem aqui, que eu estou falando de matéria e estou falando de espírito, porque não tem separação, ou não deveria, ou até deveria, se você achar que assim cabe mais para si. Então são as decisões e escolhas. Mas se a gente é movido só pelo nosso emocional e racional, a gente é completamente dominado. Porque não dá. A única coisa que dá para dominar é a matéria. Então, se você quer dominar a matéria, domina a si mesmo. Mas dominar a matéria não é dominar as pessoas. É uma outra coisa. Então, não é sobre dominar os outros. É sobre dominar a si próprio. Não é sobre manipular os outros por os outros, que seria um jeito de aprisionar as pessoas, os seres, as almas, os espíritos. É sobre domínio e equilíbrio sobre si mesmo. E isso é uma busca, é uma constante, é uma jornada. E é uma jornada espiritual. Porque se a gente tiver em desequilíbrio profundo no nosso racional e emocional, no nosso mento emotivo, essa é a nossa alma e é onde ela fica presa na matéria. É o nosso ego. Fica preso na matéria justamente por conta disso. Então, é aceitar que a vida vem como vem, é aceitar a vida como ela é entender que a vida é como é, não como eu quero que ela seja, a partir daí, equilibrar e
dominar o meu mental e emocional para passar pelaquela vida que é como é. Porque senão eu quero controlar a vida. E eu falei que a gente pode controlar mais ou menos a matéria, não a vida. A vida nos foi dada. Então, quando eu tô falando isso, eu sei que tá profundo, mas a gente pode ir pro nosso dia a dia, para tudo que a gente vai fazer. Porque a procrastinação tem raiz aí, E existem 2 lugares da procrastinação. Eu não faço porque eu não domino minha mente e meu emocional, meu mente e espírito. Eu tenho faniquito, então eu tô com fogo no rabo, então eu não consigo fazer. Senta e faz. Ou você não sabe o suficiente para fazer o que você se propôs a fazer. Então você precisa estudar, se conectar, escrever, se auto-estudar, analisar os processos. E a grande maioria das pessoas tem preguiça de pensar. Então, uma coisa é eu já sei, não sento pra fazer. Outra coisa, eu não sento pra fazer porque eu tô procrastinando, mas no fundo é porque eu sei que eu não sei. Eu vou sentar e não vai sair nada, porque eu não sei. Eu não sei. Então, tem gente que tá falando, que tá procrastinando. É porque às vezes não sabe. E aí, dá a desculpa da procrastinação. E aí, tá olhando pro lugar errado pra resolução desse problema. E às vezes, eu sei e não faço. Nos 2 casos, é falta de domínio de si mesmo. Não sei nem pra onde andando. Domínio é parar pra refletir sobre si mesmo. É parar pra meditar, me falar, me contar, é falar comigo, é entrar em processo de reflexão. Não é só, tem a meditação em que você solta tudo, mas tem a meditação que antes é sobre refletir sobre si próprio. Porque quando você faz isso, você vai sentar, o projeto vai sair, e quando ele sair, você vai ter o reconhecimento do valor que você quer, e o valor vai ser reconhecido como o domínio sobre o dinheiro. Percebe que é uma matemática lógica, mas por que a gente foge disso? A gente acha que se a gente tiver o dinheiro, aí tudo vai estar resolvido. Não, tudo vai estar profundamente em desequilíbrio se eu só tiver o dinheiro e não tiver esse domínio, esse equilíbrio efetivo. Só que existe algo pulsante dentro de nós que busca por esse domínio. Então, quando a gente fala domínio, a gente também pode falar como foi falado em desde que todas as religiões e o cristianismo e Jesus, superar a matéria. Superar a matéria é dominá-la, entende? Superar a matéria é dominar o que me é material. E aí tá todo mundo falando, não, eu não gosto de, não, eu não uso dinheiro. Não é nada disso. E é um descontrolado, um pedófilo, um doido, um varre. Gente, não é nada disso. Só que não vão dizer isso pra vocês, porque isso liberta. E a ideia é dominar as pessoas, não só a matéria. A guerra é sobre dominar não mais territórios, agora o território é a alma. Tô mais profunda do que eu devia. Antes a batalha era para dominar o território, né? Conquistar as terras. Chegou uma hora que falou, tem uma coisa melhor aqui. A gente não precisa fazer desse jeito. Tem um jeito bem melhor de dominar os territórios. É o território da alma. E a alma é a mente. A mente e a emoção. São os nossos 2 corpos, já na matéria, que são inferiores ainda. Que são veículos, tá? Que quem se apega ao veículo não entendeu nada. São veículos. A alma não é o espírito, ponto. A alma é que fica presa, é o veículo. É o ego, em profundo desequilíbrio. Totalmente preso à matéria e à manipulação dela. Eu queria que vocês se dedicassem a prestar atenção nisso, na vida pessoal de vocês, porque cada superação da matéria, e da matéria é fazer o que tem que ser feito, estudar, refletir sobre, meditar, o que quer que cada um esteja na busca, no relacionamento com o filho, é sobre a evolução espiritual. Então pensa bem sobre essa liberdade que você quer pra você e que você quer pros seus. Não trate o seu filho como um idiota, porque idiota ele vai se tornar. E aí depois você não sabe por que ele tá preso numa massa umbralina. Tudo é sobre esse processo de libertação e de consciência. E sim, nós estamos presos. A grande maioria da humanidade, a grande maioria, inclusive nós, se ainda estamos nesse mento emotivo bagunçado, ainda estamos presos. Tá tudo igual. Então, se a gente não olhar para isso, sacar que tá preso e começar a fazer um trabalho para se libertar desse ego, desse lugar, e sim, é difícil. E sim, sozinho é mais difícil, porque não tem ninguém para me lembrar disso o tempo inteiro. E sabe quem que me lembra? A pessoa que me irrita. Ela me lembra disso o tempo todo. Agora, se eu for no ego, eu fico brava com a pessoa. Se eu sacar, eu entendo que tem manipulação espiritual por trás. Não é mais a pessoa. E é aí que eu, opa. Então pensa nisso, porque só domina o dinheiro quem domina a matéria. E a matéria é o nosso mento emotivo, nossa mente e nas nossas emoções. Quando eu domino isso, eu consigo fazer o que precisa ser feito, e a partir do momento que eu faço o que tem que ser feito, eu me torno excelente sem perder os meus valores
E aí eu vou galgando um valor que está na minha alma. Isso é uma frequência. E isso é o que vai atrair tudo que eu preciso. No momento em que eu entender isso, eu vou perceber que eu não preciso mais do dinheiro, porque eu já alcancei o que efetivamente o meu espírito veio buscar. E aí eu posso ter ou não, porque aquilo não me domina mais. Sou eu que domino aquilo. Sou eu que domino. Eu espero que tenha trazido bastante consciência. Eu falei em camadas diferentes, né? Camada material, na vida do dia a dia, camada da alma, do emocional e racional e camada espiritual. E é isso. Espero que tenha trazido muitas quebras de crenças para nós todos. Beijo. Até mais.